Olá, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou Diego Heller, terapeuta, especialista em relacionamentos, e hoje eu vou te contar o relato de um atendimento que eu fiz essa semana, e ele foi um atendimento bem significativo na minha carreira. E eu acredito que ele responda às dúvidas de muitas pessoas que já fizeram algum tipo de terapia e que não encontraram respostas ou não encontraram resultados, pelo menos do jeito que gostariam. Então fica até o final desse vídeo, porque ele pode ser a resposta que você está pedindo aí para o universo. Sabe aquela sensação de que você já fez de tudo ou quase de tudo e ainda assim a sua vida não destravou? Você não conseguiu ainda desbloquear aquele maior desafio que você tem na vida? E aqui pode ser um desafio em qualquer área da vida. Desde relacionamento amoroso, saúde, passando pelo dinheiro, pela profissão, pela família, pelas relações com os amigos, enfim, pela autoestima, qualquer questão da sua vida que você não consiga destravar. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode contribuir com você. Então eu vou contar um pouquinho da história da minha cliente. Ela autorizou que eu fizesse esse vídeo aqui, claro que eu não vou identificá-la. Ela já tinha feito mentoria coletiva comigo, a mentoria Relacione Ser, e ela já tinha feito protocolo individual com algumas sessões de terapia, só eu e ela, para destravar a vida amorosa. Ela destravou a vida amorosa quando ela fez esse primeiro protocolo e hoje ela tá namorando, tá feliz, encontrou sua alma gêmea. Então é uma história muito bonita. E como ela viu que ela conseguiu destravar a vida amorosa, ela me procurou novamente, a gente está sempre em contato, claro, e ela me procurou novamente para fazer mais um protocolo, mas dessa vez não sobre vida amorosa, porque a vida amorosa dela já tá bem redonda, já tá do jeito que ela gostaria. Ela até me fala que tá melhor do que ela podia imaginar. Então ela me procurou para desbloquear a parte profissional. Aqui eu não vou contar muitos detalhes do caso dela, da história de vida dela, porque o que importa mesmo é o desenrolar, é o que aconteceu na vida dela. Primeiramente, ela me procurou para destravar a vida profissional, como eu acabei de falar. Ela é recém-formada em uma área da saúde e ela está trabalhando numa instituição de saúde e ela começou a atrair um padrão de pessoas dentro dessa instituição de saúde que a perseguiam, né? Ela se sentia perseguida, ela se sentia desafiada o tempo todo, ela se sentia desafiada inclusive pelos subordinados dela. Então ela chefia uma equipe e eles desafiam, alguns deles se colocam como maiores do que ela, por exemplo, colocando o trabalho dela à prova, a qualidade do trabalho dela à prova, por ela ser novata, recém-formada. Então, várias situações foram se repetindo, não com uma pessoa apenas. Ela não atraiu uma pessoa desafiadora. Ela atraiu diversas pessoas desafiadoras. E ela chegou ao ponto de pensar em desistir da carreira, ou seja, recém-formada, ela se questionou várias vezes do porquê que ela fez, porquê que ela escolheu essa profissão, porquê que ela não escolheu outra profissão. E ela se questionou e pensou em, de repente, desistir dessa carreira e começar outra coisa. Trabalhar, por exemplo, num banco, abrir um negócio, enfim. Mas como ela gosta muito e ela falou, inclusive, essa semana na sessão, que a vida inteira ela se viu nessa profissão, ela ama essa profissão. Como ela gosta muito, ela resolveu fazer a terapia, né, me procurar para que a gente pudesse destravar, porque ela sabia que tinha alguma coisa ali inconsciente acontecendo, alguma projeção, um padrão de repetição, alguma coisa que ela não estava vendo. E que o caminho provavelmente não era o caminho da desistência, e sim o caminho da resolução. Assim como na vida amorosa dela, ela não desistiu, ela continuou olhando para o inconsciente, trazendo para a consciência, buscando clareza, fazendo terapia, fazendo protocolo, fazendo a mentoria. Ela não desistiu e deu certo. Ela sabia que na vida profissional aconteceria o mesmo. Bom, qual é a grande importância, né? Por que que na minha carreira esse atendimento ele é tão significativo?
e simbólico, e por isso que eu tô trazendo nesse vídeo. Porque muitas pessoas já fizeram muitas coisas, já procuraram até cursos de terapia, já fizeram cursos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para destravar questões da sua vida e não conseguiram. E no caso dela, a gente fez uma varredura, né, dos acontecimentos da vida dela para encontrar uma possível projeção. Eu trabalho bastante com a psicanálise, então eu gosto muito desse olhar, eu acho que funciona muito bem, de encontrar no histórico de vida da pessoa, desde o nascimento até o dia da terapia dela, encontrar a raiz de uma possível projeção. Ou seja, se eu estou atraindo pessoas que me desafiam, quem é que no passado me desafiava? Onde é no passado que eu tinha essa mesma sensação, que eu sentia que eu era desafiado, que eu me irritava, que eu queria sumir daquele lugar, que eu queria desistir de tudo por conta de uma pessoa. E fazendo essa investigação, nós não encontramos nada. A gente até encontrou um detalhezinho, fizemos uma limpeza de algo que poderia ser um mecanismo de projeção com uma pessoa da família, mas não chegava nem perto do desafio que ela estava vivendo nessa instituição de trabalho, nessa instituição de saúde. E daí fizemos uma meditação bem profunda de reprogramação mental. E nesse exercício de reprogramação mental, fizemos uma longa sessão, eu pedi para ela imaginar, fizemos várias coisas, né? Mas um pedacinho do exercício foi um momento que ela se emocionou e depois ela pontuou isso para mim. Imaginar que ela estava na frente dessa instituição de saúde, que ela estava louca para desistir desse trabalho, e ela agradecesse pelos ensinamentos, pelos desafios que essa instituição estava trazendo para que ela pudesse aprender com aquilo, e inclusive agradecer pelas pessoas desafiadoras. Claro que a gente fez isso num lugar seguro, né? Com uma expansão de consciência. Então ela conseguiu sentir a gratidão de verdade. Não é simplesmente chegar aqui e falar, você tem que agradecer pelas pessoas que te desafiam. Você não vai conseguir sentir uma gratidão genuína. Você precisa de um trabalho com segurança, uma meditação profunda. Você entra no estado alterado de consciência para que as barreiras da mente consciente caiam por terra e você realmente consiga distribuir essa gratidão genuína. É aí que a cura acontece. E ela conseguiu distribuir essa gratidão genuína, inclusive as pessoas que estavam desafiando ela. Pensa no frio que tá aqui em Florianópolis, aqui no sul do Brasil. Eu amo frio, só que eu fico muito congestionado. Ela conseguiu fazer esse momento de gratidão e tudo mais. Finalizamos o exercício, uma sensação boa, uma sensação leve, ela já não estava mais com aquela raiva, nem com vontade de fugir. E aí, quando terminamos o exercício, a gente abriu os olhos, né, voltamos a conversar normalmente, e eu senti no campo dela que não era uma projeção, ela não estava projetando uma memória dessa existência dela aqui, depois que ela nasceu, ela não estava projetando uma memória desde que ela tinha nascido naquela história. Ela não estava atraindo algo para materializar uma memória que ela viveu aqui e que ela pudesse lembrar. O que eu captei no campo, no momento, foi só no momento que acabou o exercício, que ela limpou a energia, que ela agradeceu e ficou tudo muito limpo, veio claramente para mim assim: isso é uma projeção da gravidez da mãe dela. E a gente nunca tinha falado sobre esse assunto, de como tinha sido a gravidez dela, né? Quando ela estava na barriga da mãe. E aí eu perguntei, tu sabes como que foi a gravidez da tua mãe, a tua gravidez? Aí ela olhou, assim meio arregalada, e falou, foi bem desafiadora, foi bem difícil. E aí ela contou a história. Então, assim, dentro dessa história da gravidez da mãe, essa mãe era muito desafiada, ela era desafiada pela sogra, ela era desafiada por outras pessoas, como se ela fosse incompetente,
como se ela, era a primeira gravidez dela, né? Como se ela não soubesse o que ela estava fazendo. Até ela era julgada até pelo tipo de fralda. Naquela época se usava muita fralda de pano e ela estava já usando a fralda mais atual para a época, então ela era criticada porque ela estava comprando fralda de marca e coisa e tal, que não era comum na época. Então ela era desafiada por pessoas, várias pessoas aleatórias, né? Ela estava construindo a casa dela junto com o marido e até a construção da casa também era um desafio, as pessoas se metiam nisso. E aí nesse momento caiu a ficha. A minha cliente estava repetindo a mesma história. A minha cliente recém-formada é como se ela estivesse gestando, né? Como se estivesse grávida, como se ela estivesse iniciando um ciclo profissional. Ela estava gestando ali uma fase inicial da vida profissional dela. E ela estava sendo desafiada exatamente da mesma forma que a mãe dela foi desafiada quando estava grávida. Então veja, por que para mim, na minha carreira, eu considero esse um atendimento muito significativo, muito simbólico, a ponto de gravar um vídeo exclusivo sobre ele? Porque você pode estar buscando respostas nessa sua vida, por exemplo, na sua infância ou na sua adolescência. O que aconteceu na minha infância que eu estou projetando hoje e por isso eu estou vivendo esse desafio? Às vezes você não vai encontrar, assim como a minha cliente não encontrou. Por quê? Porque você está projetando uma memória de quando você não havia nascido ainda. De quando você estava no período intrauterino, ou seja, o que a minha mãe sentiu, aquilo passou para mim, quando eu estava lá dentro do corpo dela, sentindo tudo o que ela sentia, e essas sensações de ser desafiada, vontade de desistir, pessoas se intrometendo na minha vida, essas situações se repetem como uma tentativa de cura daquela fase. Então, essas sensações de ser desafiada, as pessoas se metem na minha vida, eu quero desistir de tudo, isso nasceu lá, na gravidez, quando ela estava na barriga da mãe. E ficou registrado no nível celular, fica registrado nas nossas células. Quando eu me torno adulto, eu vou repetir essa história. Eu vou materializar, manifestar algo que está registrado nas minhas células. Então foi exatamente isso que aconteceu. Quando você traz para a consciência algo que era inconsciente, você está no processo da cura. Porque agora você tem consciência que aquela pessoa dentro do trabalho que me desafia, que eu tenho vontade de largar tudo por causa dela, é apenas uma projeção. É como se fosse um personagem que eu mesmo precisei trazer para minha vida para que eu pudesse me curar, para que eu pudesse liberar das minhas células essa necessidade de ser desafiada novamente. Então, você traz para a consciência, você já está limpando. Isso a gente traz da psicanálise, traz depois da psicologia analítica do Jung, traz muito das terapias integrativas, da própria constelação familiar. Você traz algo que estava invisível, oculto, você enxerga e aí você pode soltar. É muito difícil a gente soltar algo que a gente não enxerga. E nesse caso ficou muito claro. Então foi uma sessão muito significativa, muito especial, porque é desafiador encontrarmos memórias de momentos em que nós não temos como lembrar. Porque nós não estávamos ainda totalmente conscientes, nós não havíamos nascido ainda. Essa história que eu estou trazendo, ela é do período intrauterino da minha cliente. Mas existem outras histórias de pessoas que repetem padrões de antes ainda. Então eu repito um padrão da minha avó, eu repito um padrão do meu bisavô, eu repito um padrão de 6, 7 gerações atrás.
E aí o desafio ele é maior ainda. Por isso que existem determinadas técnicas que elas não vão nem depender, por exemplo, da intuição, da percepção do terapeuta, que foi o meu caso. Eu percebi que estava na gravidez e falei, e a gente realmente verificou que estava na gravidez. Mas se fosse, por exemplo, um padrão de uma avó, uma bisavó, 6, 7 gerações para trás, provavelmente talvez eu não ia conseguir acessar aquilo assim na primeira sessão do protocolo da pessoa. Então existem ferramentas como a própria constelação, onde nós projetamos, né, o inconsciente familiar da pessoa ali nos bonequinhos, ou nos objetos, ou nas pessoas, depende como que vai ser feito, ou nos papéis, e aqueles objetos nos trazem a informação. Então é muito genial, né? O criador da constelação, o próprio Bert Hellinger lá na Alemanha, ele foi muito genial quando ele acessou esse conhecimento, canalizou isso, juntou várias informações sobre o inconsciente e ele entendeu que não, eu posso colocar o que eu não consigo acessar, eu projeto isso num campo e o campo vai me mostrar qual é a raiz. E aí eu consigo tornar o inconsciente familiar consciente e aí acontece a cura. Por isso que muitas pessoas têm resultados, assim como outras pessoas têm muitos desafios com a constelação, quando a constelação não é bem conduzida, não é feita com responsabilidade, enfim. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Eu espero que isso traga uma reflexão importante para você. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir o vídeo, deixe seu comentário, me fala o que você sentiu, se foi contribuição para você ou não. E se você não está inscrita, se inscreve no canal, é muito importante para mim que você se inscreva, só clicar ali no sininho para se inscrever e aí você vai receber todas as notificações sempre que eu subir um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.